Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar das ligações intermoleculares. O próprio nome já diz o que elas são. São ligações entre moléculas. Então as moléculas, quando estão no estado sólido ou líquido, existe uma interação entre elas de atração, uma força que mantém elas unidas, que mantém elas próximas uma das outras. Essa ligação é a intermolecular. Nesse desenho aqui ela está representada por esses números risquinhos. E vale lembrar aqui que dentro da molécula a gente tem as ligações covalentes, também denominadas ligações intramoleculares, ou seja, dentro das moléculas. Então essas ligações intermoleculares, elas vão estar presentes sempre e somente quando você tiver substâncias moleculares em conjuntos. Ou seja, aquelas substâncias que são feitas apenas de ametal na sua estrutura, ou então ametal e hidrogênio. Então, tratando-se de molécula, existe ligação sempre intermolecular e a intramolecular, que é a ligação covalente. Quem tiver dúvida nesse assunto aqui é só verificar esse meu vídeo. As ligações intermoleculares são bem fáceis. Elas são divididas em dois grupos, ligação de Van der Waals ou então ligação de hidrogênio. As de Van der Waals são divididas em dois grupos, denominado dipolo ou dipolo permanente, ou então o dipolo induzido, que também é chamado de dipolo instantâneo, forças de London, né? São todos sinônimos aqui. O importante é que essas ligações elas são de natureza elétrica. Vamos começar com as dipolo permanente. As dipolo permanente vão estar presentes somente entre moléculas polares. Mas o que significa esse termo polar? Ele significa, gente, que dentro da molécula há um grupo de elétrons que estão polarizados em alguma região da molécula. Geralmente, ela está polarizada em direção ao átomo mais eletronegativo. Então, no HCl, o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, os elétrons dessa ligação aqui, eles estão bem próximos do cloro. Embora aqui a gente tenha um compartilhamento de elétrons entre o cloro e o hidrogênio, esses elétrons estão mais próximos do cloro pelo fato dele ser mais eletronegativo. Ou seja, eles estão polarizados em direção ao cloro. Então a região do cloro ela fica levemente com uma carga negativa, pelo fato dos elétrons estão mais próximos dessa região. Por outro lado, o hidrogênio vai ficar levemente com uma carga positiva, pelo fato dos elétrons estarem distantes dele. Então isso daqui ocorre em todas as moléculas. E o HCl é o ácido clorídrico, ele está presente dentro do nosso estômago. E o que acontece, o que faz manter as moléculas de ácido clorídrico próximas uma das outras é justamente a formação de uma ligação intermolecular entre elas, que aqui estão representadas em azul, que é uma ligação de natureza elétrica, de atração entre o polo negativo de uma molécula com o polo positivo de outra. Então isso ocorre em toda essa estrutura entre as moléculas vizinhas. Entre essa molécula de HCl, você tem essa interação entre o cloro e o hidrogênio. Já nessa molécula de HCl de cima e essa aqui de baixo, você também tem essa mesma interação entre o cloro de uma molécula e o hidrogênio de outra, e vice-versa. Como nós temos polos positivos e negativos dentro da molécula, esses polos eles funcionam como uma atração entre as moléculas vizinhas. Um polo positivo sempre sendo atraído pelo polo negativo. Lembre-se que cargas elétricas opostas se atraem. Então é isso que é o que mantém as moléculas unidas. Então aqui nós temos as ligações covalentes que estão dentro da molécula, por isso que elas são chamadas de ligações intramoleculares, resultante do compartilhamento de elétrons entre os átomos da molécula. E as ligações intermoleculares, elas se dão fora da molécula, resultante desses polos negativos e positivos destas moléculas. Outro tipo de ligação intermolecular é o dipolo induzido, que está presente entre moléculas apolares. O que acontece nas moléculas apolares? O termo apolar significa que a gente não tem uma região de concentração de elétrons, ou seja, os elétrons estão distribuídos meio que de maneira uniforme dentro da estrutura molecular. Então nós não vamos ter um polo positivo e negativo firmado dentro da molécula. Só que por movimentações dos elétrons presentes na estrutura molecular, eles podem gerar polos temporariamente. Então surgem polos positivos e negativos temporariamente nas moléculas, que surgem então em decorrência disso ligações intermoleculares de atração. Só que como os polos positivos e negativos eles surgem e desaparecem, essa ligação intermolecular ela é mais fraca, ou seja, ela não é tão firme como a do dipolo permanente, cuja formação de polos positivos e negativos estão presentes e a todo momento na molécula. Então aqui os polos positivos e negativos aparecem e desaparecem, e aqui os polos positivos e negativos estão sempre presentes. Por isso que aqui é dipolo induzido e aqui dipolo permanente. E o outro tipo de ligação intermolecular é um caso específico na realidade de dipolo permanente, é aquele que a gente chama de ligação de hidrogênio. Então a ligação de hidrogênio é um caso especial entre moléculas polares
E é um caso no qual nós temos moléculas polares dotadas dos 3 átomos mais eletronegativos da tabela periódica, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio. O principal exemplo que nós temos aqui é a própria molécula de água, a substância mais famosa aí do mundo. A molécula de água ela é polar porque os elétrons que estão sendo compartilhados entre o hidrogênio e o oxigênio estão polarizados em direção ao oxigênio pelo fato dele ser um átomo bem eletronegativo. Então isso ocorre nas duas ligações. E lembrando, o oxigênio, além de ter esses elétrons em compartilhamento, ele possui mais outros 4 elétrons que estão avulsos aqui desse outro lado da molécula, que não estão sendo compartilhados com ninguém. Então nós temos uma concentração de elétrons nessa região da molécula que faz com que ela seja uma polaridade negativa. E já nos hidrogênios, nós temos uma polaridade positiva, pelo fato dos elétrons estarem afastados desses 2 átomos aqui. Então, na molécula de água, o oxigênio ele representa uma região negativa da molécula, enquanto que os hidrogênios uma região positiva. O que acontece então numa molécula de água no estado sólido ou líquido? A ligação de atração entre elas ocorre entre o oxigênio de uma molécula e o hidrogênio de outra, ou seja, entre o polo negativo de uma molécula com o polo positivo de outra. E essa interação ela é bastante forte, ela é mais intensa que essa daqui do dipolo permanente, mais difícil de ser rompidas. Então foi dado um novo grupo para elas aqui, que a gente denomina ligação de hidrogênio, porque nós vamos ter sempre um dos 3 átomos mais eletronegativos na tabela e o hidrogênio sempre presente também. E para encerrar o nosso vídeo aqui, gente, 2 pontos super importantes. O que mantém as moléculas unidas no estado sólido e líquido? São justamente as ligações, também denominadas de forças intermoleculares. Ela que mantém as moléculas bem próximas nesses 2 estados físicos. Lembrando que no estado gasoso, não existe força intermolecular. As moléculas estão voando, dispersas, elas estão bem distantes uma das outras. Então, justamente na mudança do estado líquido para o gasoso, ocorre o rompimento dessas ligações intermoleculares. Um exemplo disso é a ebulição. Quando você coloca uma panela de água lá para ferver, fazer um café, à medida que vai aumentando a temperatura da água, o estado de agitação das moléculas vai se intensificando. Então, as moléculas elas vão vibrando cada vez mais intensamente, até que chega uma hora que a ligação intermolecular não suporta e ela é rompida. Nesse momento, a água sai aqui do líquido e voa para o ambiente atmosférico. Então, ela muda de estado físico. E, por outro lado, no inverso, na mudança do estado gasoso para o líquido, que a gente chama de condensação, ocorre a formação das ligações intermoleculares. Exemplo disso é quando você coloca um copo de coca ou cerveja bem gelado na mesa e o copo começa a ficar úmido na parte de fora. Não é só a Coca-Cola que está vazando do copo e indo para fora. E sim o quê? As moléculas de água que estão em suspensão aqui na borda, em contato com essa temperatura baixa aqui do vidro do seu copo, o estado de agitação dessas moléculas vai diminuir, elas vão se aproximar uma das outras e acaba havendo a formação de ligações intermoleculares. Então elas migram para o estado líquido e o seu copo ele fica úmido na região aqui da borda. E para a gente finalizar, essa figurinha aqui ela é muito interessante. Aqui ela mostra a mudança de água de estado líquido para o gasoso. O que está acontecendo aqui então? Ao rompimento das ligações intermoleculares. Já nessa segunda flecha, a molécula de água está sendo desintegrada, ou seja, os átomos aqui estão sendo separados, os hidrogênios estão sendo separados dos oxigênios. Então, aqui nessa segunda etapa, estão sendo rompidas as ligações de dentro da molécula, as ligações intramoleculares.